Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos mais uma manhã juntos, compartilhando a Palavra de Deus. Nós estamos compartilhando devocionais extraídos do Evangelho de Marcos. E hoje eu quero compartilhar um texto com você que está lá no capítulo 5. Eu vou ler dos versículos 14 ao 17. Mas antes vou só contextualizar você para você compreender os versículos que serão lidos. Então, esse capítulo aí, nós encontramos a passagem daquele gadareno, aquele endemoniado gadareno. Quando Jesus chega naquela região, encontra aquele homem possesso que vivia nos sepulcros, ninguém conseguia dominá-lo. Quando tentavam acorrentá-lo, ele tinha uma força que quebrava todas aquelas correntes, porque ele estava possesso. Então ele vivia excluído, sozinho lá nos sepulcros. E aí quando Jesus chega, o demônio já vê Jesus e de longe já vai gritando: Filho do Deus Altíssimo, por que você vem aqui me atormentar antes do tempo? E aí Jesus pergunta o nome dele, ele fala que é Legião, porque eram muitos demônios. E então Jesus expulsa os demônios daquele homem, e os demônios imploram para Jesus para que eles possam ir para uma manada de porcos que tinha ali perto, e Jesus permite. Então expulsa os demônios e aqueles demônios entram nos porcos, os porcos acabam se precipitando no mar, se afogando e morrem. E aí vem esses versículos que eu vou ler com você, que é do 14 ao 17, que está escrito assim: Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Mas eu acho essa história intrigante, porque é o relato de uma libertação extraordinária que Jesus efetuou. Aquele homem vivia ali subjugado ao domínio de Satanás, demônios ali haviam possuído a vida dele e as pessoas sabiam que aquele homem vivia daquele jeito. E aí de repente chega Jesus e liberta aquele homem. Quando o povo que sabia a condição que aquele homem vivia olha para ele, vê ele assentado, vestido, em perfeito juízo, imagino eu que eles deveriam ter glorificado a Deus. Uau, que libertação que esse homem recebeu. Mas o que aconteceu com eles? A palavra relata que eles ficaram com medo. A reação deles foi ficar com medo e pedir para Jesus, suplicar para Jesus sair do território deles. Amados, eu quero fazer uma comparação aqui com os nossos dias, né? Muitas e muitas vezes nós levamos a palavra, pregamos a palavra, e as pessoas, ao invés de receberem bem a palavra, rejeitam. Muitas vezes as pessoas veem a libertação que nós vivemos, ou até mesmo a libertação que outros irmãos em Cristo vivem, e elas, ao invés de receberem como uma dádiva de Deus, darem glória a Deus e quererem conhecer o Deus que efetuou essa libertação, ao contrário, elas ficam com medo. A primeira reação é ter medo. Trazendo para os nossos dias, por que as pessoas podem ficar com medo? Naquele momento, creio eu, que também era por isso. Aqueles homens viram que aquele homem foi completamente liberto e pensaram assim: e se existir entre nós aqui outras pessoas que também estão endemoniadas, que não estão vivendo em perfeito juízo, o que será que vai acontecer? Será que vai vir esse monte de libertação aí, causando o estrago que essa última libertação
provocou porque os porcos se precipitaram, foi um prejuízo para o dono daquela manada de porcos. Trazendo para os nossos dias, talvez as pessoas olhem e pensem assim, fiquem com medo, não. Se a libertação que foi efetuada naquela pessoa, eu vejo aquela pessoa não vive mais em imoralidade, ela não está mais debaixo dos vícios, ela não vive mais de acordo com o que eu vivo, né, na visão de um descrente. Então eu não quero isso, porque pode ser que isso aconteça comigo também, e eu não quero, eu quero continuar vivendo do meu jeito. Amados, por que eu estou compartilhando isso com você? Para nós não desistirmos de pregar a palavra de Deus e de orar pelas pessoas. Porque normalmente a primeira reação que as pessoas têm quando o evangelho é pregado para elas ou quando elas veem a mudança, a libertação de alguém por causa do evangelho, a maioria das pessoas acabam ficando com medo. Esse mesmo tipo de reação que aquele povo teve. Por quê? Eles olham e pensam assim, se isso aconteceu com ele, pode acontecer comigo? Quantas pessoas nós vemos aí falam que os cristãos recebem uma lavagem cerebral e por isso que deixam de viver como eles viviam antes? Não é verdade, amados? As pessoas não compreendem o novo nascimento, não compreendem a vida nova, a libertação que nós recebemos por meio do evangelho, que é sairmos da morte para a vida. E aí a primeira reação delas é ter medo. Medo, será que se eu for liberta eu também vou ter que deixar de viver o que eu vivo? Não, não quero, porque eu quero continuar vivendo do meu jeito. Então, amados, o encorajamento é para que nós perseveremos em proclamar as boas novas. Ainda que quando nós pregarmos, ou ainda quando nós contamos os nossos testemunhos, ou falamos da vida de Cristo, do poder de Cristo, ainda que as pessoas rejeitem da primeira vez, a primeira reação seja de rejeição, que nós possamos compreender que talvez por trás dessa rejeição exista um medo de receber a libertação produzida pelo evangelho e eles terem que deixar de viver da forma que eles vivem, porque as pessoas normalmente gostam de viver do jeito que elas vivem, elas não querem abandonar aquela vida. Quando elas olham para uma pessoa que nasceu de novo, que foi liberto pelo poder do evangelho de Cristo Jesus, o contraste é muito grande, e aí talvez elas fiquem com medo, e por isso que de início elas rejeitam a pregação da palavra. Então, amados, nós que já cremos em Cristo, que nós não desanimemos diante dessas rejeições que muitas vezes vemos e recebemos. Muitas vezes pregamos a palavra, as pessoas rejeitam, não querem, se distanciam, que nós possamos continuar proclamando as boas novas e orando para que essas pessoas sejam salvas, sejam de fato libertas, resgatadas pelo poder do evangelho, pelo poder de Cristo Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua obra completa que traz uma libertação, uma salvação, uma redenção completa para nós. Pai, nos ajuda a não desanimarmos, que nós continuemos proclamando as boas novas, independente das rejeições que vemos, independente das reações que temos de pessoas que rejeitam, que não querem, que possamos compreender que muitas vezes elas estão com medo de terem as suas vidas completamente transformadas, porque de início é tudo novo para elas, Pai. Elas não compreendem que o evangelho é a verdadeira vida, que Jesus Cristo é a verdadeira vida, Pai. Então nos ajuda e nos ensina a continuar pregando, proclamando e, acima de tudo, orando pelos perdidos, orando por aqueles que ainda não se renderam ao Teu Evangelho, Pai. Nos ajuda, nos ensina a vivermos assim, amando como o Senhor ama, vendo as pessoas como o Senhor vê, Pai. Em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.